Sobre o crime e o castigo, Gibran Khalil Gibran. Então, um dos juízes da cidade avançou e disse: Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu, dizendo: É quando o vosso espírito vagueia pelo vento que vós, solitários e indefesos, fazeis mal aos outros e também a vós mesmos. E pelo mal que fazeis, devereis bater à porta dos abençoados e esperar. O vosso eu interior é como o oceano, permanece para sempre imaculado, e tal como o etéreo, só ergue os seres alados. O vosso eu interior é como o sol, não conhece os esconderijos da toupeira, nem procura as tocas da serpente. Mas o vosso eu interior não habita sozinho dentro de vós. Muito em vós ainda é humano, e muito não o é. Mas um pigmeu disforme que caminha sonâmbulo no nevoeiro à procura do seu próprio despertar. E é do homem em vós que agora irei falar. Pois é ele, e não o vosso eu interior, nem o pigmeu no nevoeiro que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes vos ouvi falar daquele que comete um crime como se não fosse um de vós, mas um intruso no vosso mundo. Mas digo-vos que tal como os santos e os justos não se podem erguer mais alto do que o mais alto que existe em cada um de vós, também os maus e os fracos não podem cair mais baixo do que o mais baixo que existe em vós. E tal como uma simples folha só amarelece em conjunto com toda a árvore, também aquele que comete um crime não o pode fazer sem a anuência secreta de todos vós. Como numa procissão, caminhais juntos em direção ao vosso eu interior. Vós sois o caminho e o caminhante, e quando um de vós cai, cai por aqueles que vêm atrás para os avisar da pedra que encontraram no caminho. E cai por aqueles que vão à sua frente, que, embora mais rápidos e seguros, não estão livres de tropeçarem na mesma pedra. E notai que, embora a palavra vos pese no coração, o assassinado não está isento de responsabilidade pelo seu próprio assassínio, e o roubado não está isento de culpa por o ter sido. O justo não está inocente dos feitos do malvado, e o que tem as mãos limpas não está limpo dos atos do culpado. Sim, o culpado é por vezes vítima do ofendido. E ainda mais vezes é o portador do fardo dos inocentes e retos. Não podeis separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos ante a luz do sol, tal como juntos são tecidos os fios brancos e negros. E quando o fio negro quebra, o tecelão examina todo o tecido e também todo o tear. Se algum de vós trouxer a julgamento a mulher infiel, que também pese o coração do marido e meça sua alma. E que aquele que quiser flagelar o ofensor, olhe para o espírito do ofendido. E se algum de vós punir em nome do que é justo e cortar com o machado a árvore do mal, deixe então que se vejam as raízes. E encontrará as raízes do bom e do mal, do que dá frutos e do que não dá, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes, que quereis ser justos, que condenação ireis dar àquele que, embora honesto de corpo, é um ladrão de espírito? Que castigo ireis dar àquele que flagela a carne e também flagela o espírito?
Como procedereis com aquele que nos seus atos é falso e opressor, mas que, no entanto, é também enganado e oprimido? E como ireis punir aqueles cujos remorsos são maiores do que os crimes que cometeram? Não será o remorso a justiça que é administrada pela própria lei que quereis servir? No entanto, não podereis impor o remorso ao inocente, nem arrancá-lo do coração do culpado. Subitamente, à noite, ele convocará os homens para que olhem para si próprios. E vós, que deveis entender a justiça, como podereis fazer a menos que olheis para os fatos à plena luz? Só assim sabereis que o ereto e o caído são um único homem no crepúsculo entre a noite da sua pequenez e o dia da sua espiritualidade, e que a pedra-mãe do tempo não é a mais alta que a mais funda pedra dos seus alicerces. Gibran Khalil Gibran.